O Internacional joga hoje às 4 horas da tarde contra o Juventude no Alfredo Jaconi. No vídeo de hoje eu quero te trazer todas as informações sobre essa partida e sobre a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê colocou no dia de ontem, tá? Mas além disso eu quero te trazer mais alguns relatos do presidente Alessandro Barcelos de algumas coisas que surpreende, tá? Principalmente nesse início de ano, que a gente sabe que é um início de ano muito bom, mas de algumas perspectivas que o presidente Alessandro Barcelos coloca que seriam muito interessantes para o Internacional, mas eu quero te trazer um pouco mais no vídeo hoje. E quero te falar um pouco mais sobre a corrida Oscar, que tem Inter, Flamengo e São Paulo como postulantes para conseguir o jogador, de um atleta que quer voltar ao futebol brasileiro e vai jogar certamente em algum desses três clubes até o mês de novembro. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre os valores desta negociação, de quanto que a gente estaria falando para ter Oscar. E óbvio, se contar só com a identificação e o amor do jogador, não vai ser o suficiente para o Inter conseguir tirá-lo do Flamengo. Então no vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu quero te falar também, ó, que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários o teu palpite para esse jogo de hoje do Internacional contra o Juventude. Eu acho que o Inter vence esse jogo hoje por 3-1 e já encaminha a classificação para a final do Campeonato Gaúcho, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. E primeiramente eu quero te trazer algumas informações antes de falar sobre a escalação e sobre a dúvida que muitos têm na escalação de hoje. Eu quero te falar primeiramente sobre algumas informações que a gente tem lá da concentração do Internacional lá em Caxias, tá? O Inter que chegou ontem pela noite no hotel lá em Caxias, está hospedado desde lá, né? E a informação mais importante que a gente tem por dar nesse momento é sobre Ener Valencia, porque começou a se falar, entre aspas, uma possibilidade do Valencia pedir dispensa da seleção equatoriana dessa data FIFA para ele poder estar à disposição para o jogo de volta contra o Juventude na segunda-feira no estádio Beira-Rio às 9h30 da noite. Essa possibilidade não vai acontecer. Valencia vai para a seleção equatoriana, inclusive acredito que a partir da terça-feira já se representa com a seleção equatoriana, que viaja para os Estados Unidos para fazer os 2 jogos contra a Nicarágua e contra a equipe da Itália em Nova York, e o Valencia vai ficar sim de fora desse jogo contra o Juventude. Outra coisa que foi falada também é se haveria uma possibilidade do Inter antecipar ou adiar o jogo do Juventude, né? Por exemplo, colocando o jogo na terça-feira, no mesmo dia do jogo do Grêmio. Só que o fato é que os dois jogam em Porto Alegre, tanto o Grêmio quanto o Inter. Então a logística ficaria muito ruim, né? Seria muito perigoso, principalmente por causa do transporte público e tal, todo mundo sabe. Então o Inter também não vai tentar esse tipo de situação de tentar daqui a pouco adiar para mais um dia para dar tempo do Ener Valencia voltar. O Inter vai com o jogo de volta com o Lucas Alario e com o Luca ali com opções pro ataque, tá? Isso aí já tá definido, o Inter não vai pedir dispensa por parte do Ener Valencia. Outra situação que eu quero te falar sobre a escalação que o técnico Eduardo Cudê vai colocar a campo hoje contra o Juventude. Tinha dúvida, Robert Chenan ou Gabriel Mercado, que está totalmente recuperado daquela lesão que ele teve ainda contra o Novo Hamburgo. Joga Gabriel Mercado. Tendência de escalação tem Anthony Bustos, Vitão Mercado, René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. O mesmo time com o mesmo entrosamento desde o ano passado. Esse é o time que vai enfrentar o Juventude hoje às 4 horas da tarde, dentro do Alfredo Jaconi. Os 1.500 ingressos que foram colocados à disposição para a torcida do Inter já foram vendidos, então promessa ali de casa cheia na parte do Internacional ali por parte dos 1.500 ingressos, tá bom? Outra situação também que eu quero te falar nesse momento é sobre um relato do presidente Alessandro Barcelos, né? Na verdade, um relato da direção do Inter, mais precisamente, sobre algo que surpreende, né? O Inter, por exemplo, nesse último final de semana, né, divulgou marcas importantes. Por exemplo, 140 mil sócios. O Inter chegou a 140 mil sócios. O Inter, nesse início de ano, nos primeiros 3 meses, vendeu 12 mil camisetas, né? Contando não só com o lançamento dessa, mas também com os outros produtos chilenos oficiais que vinham sendo vendidos desde o começo do
ano, e são marcas muito importantes. Mas o presidente Alessandro Barcelos garante que até o fim do Campeonato Gaúcho o Inter vai chegar a 150 mil sócios, e a gente está falando de um lucro por mês de um pouco mais de 9 milhões de reais que o Inter vai ter, e o Inter vai aumentar ainda mais a venda de camisetas. Isso porque tem mais lançamentos para acontecer, tem a camiseta branca do Inter para lançar, tem a camiseta 3 que o Inter está prometendo ser muito bonita, e vai ter a camiseta, por exemplo, ainda em novembro, possivelmente, do Outubro Rosa, e ainda pode ter, por exemplo, a camiseta do combate ao racismo. Então são muitas coisas que o Inter ainda vai lançar nesse ano. O Inter acredita que vai conseguir arrecadar valores muito importantes nessa temporada, com essa questão de marketing, mas também com essa questão de sócio-torcedor, porque o Inter tem uma meta, né, inicial de até o fim do Campeonato Gaúcho 150 mil sócios, e até o fim da temporada, dependendo se tudo der certo na temporada, o Inter ganhar o estadual, né, ganhar um título importante, seja Sul-Americana, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, o Inter acredita que vai conseguir chegar ali nos 170, 180 mil sócios, tá bom? Outra situação que eu quero te falar agora é para falar um pouco mais sobre o Oscar. Todo mundo sabe que é o sonho do Internacional, é a única contratação inicialmente que o Inter tenta para metade da temporada, além do lateral esquerdo Wellington, mas esse seria uma contratação por meio de pré-contrato. O Oscar seria uma contratação ainda que o Inter acredita que pudesse chegar ainda dentro dessa temporada, dentro da temporada 2024. O Wellington também pode, mas seria uma complicação um pouco a mais para negociar aí com o São Paulo. O Oscar já falou que vai voltar ao Brasil. Vai voltar. O Oscar será jogador de algum clube do Brasil a partir do mês de novembro, ou se conseguir liberação antecipada do Shanghai Port da China, já na metade do ano. Ele vai jogar no Brasil, isso é fato. Qual que é a questão? 3 clubes querem o Oscar, 3 clubes o Oscar toparia jogar: São Paulo, Flamengo e Internacional. Seriam os 3 clubes no qual teria a possibilidade do Oscar jogar. Problemas nessa negociação? Alguns. Primeiro deles, salário do Oscar na China, 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais se a gente for, né, fazendo a cotação do real. Obviamente ele sabe que ele não vai receber isso, e nem metade disso aqui no futebol brasileiro, e nem um terço desse valor. Mas o Inter acredita que consegue oferecer um salário para o Oscar de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, dependendo, até 1 milhão e 400 por ele por mês. O Inter acredita nesses valores num contrato de 2, 3 anos. São Paulo e Flamengo também teriam condições de bancar esses salários, tá? E aí que eu falo pro problema. O empresário do Oscar é o Juliano Bertolucci. Por mais que o Cudê esteja enchendo o saco dele, né, como o próprio Cudê já disse numa entrevista coletiva, o Juliano Bertolucci tem um trânsito enorme. Assim como o André Colli tem um trânsito enorme no Inter, o Bertolucci tem um trânsito enorme no Flamengo. Eles estão muito amigos, a direção do Flamengo e o empresário do Oscar. E eles já estão negociando essa negociação com o Oscar há muito tempo. O Oscar quase foi jogador do Flamengo há cerca de 1 ano e meio atrás, né? Por pouquíssimo que ele não foi jogador do Flamengo, ele chegou a treinar no CT do Flamengo, só para vocês terem uma ideia. Então, o principal concorrente do Inter hoje nem é o São Paulo, é o Flamengo. Do Inter conseguir, né, convencer o empresário do jogador a levar ele para o Internacional e não para o Flamengo, que é um lugar onde ele está mais habituado e que possivelmente ele vai ganhar uma comissão muito melhor, né? Até porque, como é uma negociação livre, né, um cara que chegaria por pré-contrato, né, não vai envolver valores, né, tu vai ter que dar uma comissão para o empresário. Então isso também vai ser um fator importante na negociação, né? E o fato, obviamente, Oscar, se realmente ele vai, né, ele nunca fez uma promessa que voltaria ao Inter, né? Mas ele já deu, né, pistas. Olha, no Brasil eu gosto muito do Inter e do São Paulo. Nunca chegou, por exemplo, a falar no Flamengo, apesar de já ter posado, né, com uma camiseta do Flamengo. Mas o fato é, o Inter tem um otimismo que possa ter o Oscar, mas sabe que o Flamengo é um grande adversário nessa negociação e sabe que competir com o Flamengo vai ser muito difícil por toda a logística, Libertadores, enfim, né, o time técnico que o Flamengo propõe vai ser algo bem difícil para o Inter. Mas, como diz o técnico do Arthur dele, tem a ilusão que possa conseguir o jogador e conversa com ele, né, ou tenta conversar com ele quase todos os dias para tentar esse poder de convencimento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!